Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Escutemos a voz do Mestre, andemos de ouvidos inclinados e estejamos com os rins cingidos, como comenta São Bento no prólogo da regra. Hoje, nesta quinta-feira, nós estamos meditando a quinta dor de Nossa Senhora. Jesus morre na cruz. A Santíssima Virgem Maria, Senhora das Dores, aos pés da cruz, vê seu filho morrer na cruz. E nesta quinta dor da Santíssima Virgem Maria, na via sacra de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a 12ª estação. A Senhora das Dores, aos pés da cruz, a Senhora da Piedade, vê seu filho morrer na cruz. Aquele que é o Verbo encarnado, o Deus Salvador, que foi gerado em seu ventre glorioso, morre na cruz. E a espada transpassa o coração da Imaculada pela quinta vez. E neste dia 21 de março, também, no martirológio monástico, celebra-se o trânsito de nosso Pai São Bento, na qual, em toda a Igreja, na Sagrada Liturgia no Missal, é celebrado no dia 11 de julho, que é o aniversário natalício de nosso Pai São Bento, e foi no dia 21 de março que São Bento fez a Páscoa Eterna. No dia 21 de março de 547, na qual, no dia 10 de fevereiro de 547, a sua irmã Santa Escolástica o foi visitar no mosteiro, e depois a sua irmã fez a Páscoa, e São Bento viu a sua irmã entrando no céu em forma de pomba. E depois de 40 dias foi a Páscoa de nosso Pai São Bento, no dia 21 de março de 547. Em todos os mosteiros masculinos e femininos, em todas as partes do mundo, hoje celebra-se a festa do trânsito de São Bento. Que, a exemplo de São Bento, escutemos a voz do Mestre e estejamos e observamos estes dias sagrados da Quaresma com toda a prudência, como comenta São Bento na regra, falando da observância da Quaresma. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão
exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo João. Na primeira parte do Evangelho segundo João, a teologia joanina, na qual a primeira parte é o livro dos sinais. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo falando da verdade, para guardar a sua palavra. Guardar a sua palavra é estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, fazendo tudo o que ele está nos dizendo, fazendo tudo o que está escrito no Evangelho, tudo o que está escrito na lei de Deus. Quem guarda a sua palavra jamais verá a morte, viverá eternamente. É quem faz a vontade de Deus. Ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabe perdoar e ama todas as pessoas igualmente. Esse jamais verá a morte. Esse tem a vida eterna, que a vida eterna é ter a vida em Deus e a vida de Deus em nós. Que quem tem a vida em Deus e a vida de Deus em nós, viverá eternamente. Que todos os seres humanos tenham a vida em Deus. Permaneçam na palavra. Façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Façam a vontade de Deus e vivam eternamente. E o Senhor falando da vida, para ter a vida eterna, guardar a sua palavra. Os judeus, então, não o aceitaram e disseram que o Senhor tinha um demônio. Não o aceitavam, porque os judeus eram do coração duro. Os judeus eram fechados em si mesmo. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor falando para conhecer a verdade, que é Ele, para ser discípulo, o discipulado. E hoje, o Senhor falando para guardar a sua palavra, permanecer nele. E os judeus não o aceitaram. E falando de Abraão e os profetas, Abraão morreu e os profetas também, como os judeus diziam que acreditavam em Abraão. Mas, como nós vimos ontem, se os judeus acreditassem em Abraão, tivessem fé como Abraão, os judeus aceitavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus eram do coração duro e estavam nas trevas, porque não aceitavam a mensagem de Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo continua falando com os judeus. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que todos os seres humanos se convertam e guardem a palavra de Deus, estejam fazendo a vontade de Deus e progredindo sempre mais e mais a Deus. E o Senhor falando para guardar a sua palavra, quem guarda a sua palavra viverá eternamente. Os judeus disseram: acaso és maior do que nosso pai Abraão? Olha, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eles disseram pai Abraão, mas infelizmente eles só diziam, mas não tinham fé. Eles eram do coração duro. E perguntaram a Jesus: que pretende ser? E Jesus, o Salvador, o Redentor, o Deus humanado. E por isso
Jesus anuncia a sua glorificação. Fala em sua humanidade e em sua divindade. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Aqui, Jesus está falando de sua humanidade. Quem me glorifica é o meu Pai. É a unidade do Pai e do Filho. Quem me glorifica é o meu Pai. Que vos dizeis ser o vosso Deus. Jesus fala da unidade em sua humanidade e em sua divindade. A unidade em sua divindade. Mas Jesus continua conversando com ele, com os judeus, conversando com eles, para o conhecer e guardar a sua palavra. E Jesus chama a atenção de todos os seres humanos para guardar a sua palavra, estar com a palavra na mente, nos lábios e no coração. E continua falando de Abraão. E os judeus não aceitam mesmo. E disseram ao Senhor: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Nem sequer 50 anos tem. Aqui Jesus, em sua humanidade. E eles disseram: nem sequer 50 anos tem. Quando Jesus fala: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele ouviu e alegrou-se. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus já fala em sua divindade. Ele é o Deus Salvador. Mas os judeus disseram: nem sequer 50 anos tem, se viste Abraão? Mas Jesus continua falando em sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus está dizendo eu sou no Evangelho segundo João, já está respondendo uma perícope lá do Antigo Testamento, quando o Senhor Deus disse a Moisés, quando o Senhor Deus revelou a Moisés: eu sou o que sou. Jesus já argumenta a sua divindade, ele é o Deus Salvador. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele que é o Verbo encarnado, é o Deus Salvador. Como está lá na primeira perícope da teologia joanina do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E na primeira perícope da Sagrada Escritura: no princípio Deus criou o céu e a terra. E por que criou no princípio? Como comenta Santo Agostinho: porque criou com o Verbo pelo Verbo. E Jesus aqui, quando argumenta, antes que Abraão existisse, eu sou, está argumentando a sua divindade. Ele é o Deus Salvador que se fez humano para todos os seres humanos terem a vida eternamente, guardar a sua palavra, que quem guarda a palavra vive eternamente. Guardemos a palavra e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. É andar com os rins cingidos, como comenta São Bento no prólogo da regra. É estar revestidos da palavra de Deus, guardando a palavra, que todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, de todas as idades, guardem a palavra de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos estejam na vossa proteção e guardem a palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Salve, ó guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardemos a palavra de Deus. Estejamos buscando verdadeiramente a Deus e em unidade, em fraternidade, rezando uns pelos outros.